Na Cruz, do livro Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. Mateus capítulo 27, versículo 42. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: sim, ele redimira a muitos, estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantara enfermos e ressuscitara mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de Redentor e Rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvara. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara, vilipendiado e esquecido, mas, no outro dia, transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz, em favor dos semelhantes, descobrem o trilho da eterna ressurreição. Nessa linda página de Emmanuel, refletimos e aprendemos sobre a grandeza do Cristo e sobre como o mundo enxerga as questões do dia a dia como derrotas, quando na verdade são vitórias para a alma. A morte do Cristo crucificado no madeiro tão cruel aparentou uma derrota. No entanto, o ressurgimento do Mestre se deu em total glória. Emmanuel compara a vinda do Mestre após a crucificação, demonstrando a sua grandeza, a sua luz, por mais que para o mundo ele parecesse perdido ou que tenha falhado na sua missão. Emmanuel demonstra nessa página que o Mestre exemplificou da melhor forma a fim de que nós sigamos os mesmos passos, porque quando somos crucificados pelas dificuldades, pelos sofrimentos, pelas perseguições, temos a certeza que ressurgiremos no outro dia, iluminados, envoltos numa claridade que ilumina e traz esperança, assim como Cristo ressurgiu após o seu desencarne. Na passagem de Mateus, em que ele afirma que Jesus salvou a muitos, mas não pôde salvar-se, Emmanuel destaca que, de fato, Jesus redimiu a muitos, estendeu o amor, estendeu a verdade, a paz e a luz, levantou enfermos e ressuscitou mortos. Porém, ergueu-se a cruz, com ele pendurado nela entre ladrões. De fato, para muitos, essa cena poderia parecer uma queda enorme do Cristo,
porque ele que se exaltou, atingiu o pináculo, se apresentou como Redentor e Rei, aparentava agora uma derrota. No entanto, o príncipe da paz foi vencido pela guerra dos interesses íntimos, mas a sua grandeza se fez ainda maior. Apesar de ser o Salvador e não se salvar, de ser o justo e padecer injustiça, flagelado e vencido, para os homens apresentava a perda. No entanto, ele sangrava, mas de pé, estava supliciado, mas de braços abertos, estava sofrendo, mas estava suspenso acima da terra, e rodeado de ódio, de sarcasmo, o seu coração foi içado ao amor supremo. Jesus de fato caiu, vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformou a própria dor em glória divina. E essa é a lição para nós nos dias atuais. Espelhando-se no Cristo, podemos vencer as nossas dores, os nossos suplícios e ressurgir em glória divina também. Apesar dos sofrimentos e das quedas, podemos sim levantar e no outro dia aparecer glorioso como Mestre, que apesar de ter a fronte empastada de sangue e tombar no madeiro, ressurgiu à luz do sol no hálito de um jardim. A derrota então foi convertida em vitória resplandecente, e a cruz representou para todos sempre na humanidade claridades celestiais, tornando-se o símbolo do cristianismo. O mesmo ocorre conosco, já que não devemos tropeçar nesse triunfo aparente da humanidade, dos crucificadores. E toda vez que as circunstâncias nos compelirem a modificar as nossas existências, o roteiro, o caminho, possamos escolher o sacrifício de nós mesmos, transformando nossa dor em auxílio, como Cristo fez, em favor daqueles que sofrem, porque todos que recebem a cruz e caminham para o Calvário no sofrimento devem, em favor dos semelhantes, dedicar a sua energia, descobrindo então o trilho da eterna ressurreição. O cristão que de fato utiliza os desafios, os obstáculos e as dores para servir, ele já descobriu o segredo para a vida eterna. Porque ao seguir os passos do Cristo, que foi flagelado, que foi humilhado, que foi agredido e morto, perdoou a todos, trouxe o maior exemplo de vida maior, de divindade entre os homens, perdoando e se tornando o símbolo da paz em todo o planeta. Sigamos o Mestre, estejamos prontos para os desafios da vida, sempre com o coração e a fronte elevada na direção do Cristo Jesus e do nosso Criador, a fim de que recebamos o seu auxílio e possamos ter a sintonia e a vibração necessárias para absorver essas energias e esses conselhos. Dessa forma, estaremos trilhando o caminho da ressurreição eterna, caminhando na direção do Cristo para a nossa salvação. Que assim seja.